Olá a todos, eu sou a Paula e este é o canal Livro Aberto, onde eu vos vou falar desta vez das leituras que eu fiz em setembro. Ora, setembro foi o mês do September Thrills, onde a Dora e a Cristina nos convidavam a ler thrillers. Eu até fiz uma TBR bem bonitinha, com 4 livros que eu gostava de ter lido este mês. Não cumpria a TBR, também já suspeitava que isso pudesse acontecer. Li um dos livros que lá tinha, comecei outro, houve outro que nem lhe peguei, e o quarto li no mês seguinte, li em outubro. Para além destes 4, então, que só li em setembro um deles e comecei outro, li outro livro que, sem querer, acabei por encaixar também no projeto. Então, se calhar, vou começar por falar-vos desse infiltrado que apareceu aqui por acaso e que belo timing, que foi o Rebecca, que é um clássico, mas que tem vindo a ser falado recentemente por causa da adaptação que ele teve agora para o Netflix. Eu nem sabia que ele ia ter a adaptação, por isso é que vos digo sem querer, encaixou no September Thrills, encaixou ou ter lido o livro antes de poder ver agora a série, que eu gosto sempre de ler os livros primeiros, por isso sem querer foi uma boa escolha para este mês, não só pelo timing, como vos disse, mas pelo livro em si. Eu adorei o Rebecca, dei-lhe 5 estrelas. Não é, eu nem sei se ele se considera, eu vi algo escrito que sim, que se pode considerar um thriller, mas não é aquela ideia que nós temos de thriller, vira páginas, vira páginas, vira páginas. Eu não senti, sobretudo nos 2 primeiros terços do livro. Depois a seguir a leitura já voa, mas há sempre aquele mistério, há aquela vontade de saber o que é que acontece. É um livro muito envolvente, eu achei, apesar de ser, como vos digo, um pouco lento e descritivo no início, é muito atmosférico, é muito envolvente e surpreendeu-me no final, o que raramente os thrillers fazem, por isso é que normalmente eu não tenho assim grandes leituras com thrillers. Eu acho que um dos fatores essenciais para mim, para o livro funcionar, tem que ser o fator surpresa, e eu não é que seja muito boa a desvendar crimes e mistérios, mas sou muito boa, já percebi que tenho algum talento, infelizmente, para apanhar aquelas maroscas que os escritores fazem para nos tentar olhar para um outro lado enquanto eles estão a pôr aqui uns detalhes que parecem não ter importância e depois têm. Então, esse tipo de coisas. Aqueles personagens que parecem muito fofinhos e que depois no final são os maus da fita. Estão a ver esse tipo de truques. Eu não sei se foi de já ter lido muita coisa, acabo por já os conseguir apanhar logo de início, que estraga muitas vezes os finais. E este livro conseguiu surpreender-me, portanto, logo aí já somou pontos. Mas achei que está muito bem escrito, como vos digo, envolvente, gostei do mistério, gostei das reflexões, gostei das personagens, enfim, dei-lhe 5 estrelas. O Rebecca recomendo vivamente. Depois, li o único livro então que li, que estava previsto na TBR do September Thrills, foi o The Turn of the Key, da Ruth Ware. Este livro eu estava com grandes expectativas. Fala sobre uma babysitter que é contratada para uma casa super high-tech. Os pais têm que se ausentar, porque é que também precisam de uma nanny, não é babysitter, é nanny mesmo, a tempo inteiro, dorme lá e tudo interna. Eles têm alguns dias que têm que estar fora por causa do trabalho, enfim, e é num desses períodos em que uma das crianças que ela toma conta morre. E ela é acusada é a primeira suspeita, a principal suspeita de ter morto a criança, e o livro são as cartas dela já na prisão, à espera de ser condenada, e tudo indica que o vai ser, não é? Então é as cartas dela para um advogado único que ela acha que pode ajudá-la a defender-se, porque o que está a acompanhar, enfim, está um caso mesmo muito complicado, e ela a tentar explicar tudo tintim por tintim como é que aconteceu para tentar provar a sua inocência. Eu só lhe dei 3 estrelas, achei a premissa muito interessante, eu gosto muito destas histórias, não sei se é por já ter tido esse trabalho de babysitter, de nanny, que acaba por me envolver um bocadinho nestas histórias de terror, assim, de mistério com babysitters, como também é um tema muito frequente, muito clichê em filmes de terror e tudo mais. É um tema normalmente que me prende, e realmente foi uma leitura que se fez, mas desiludiu-me um bocadinho, confesso. Houve algumas coisas que não me faziam grande sentido, enfim, não me conquistou por aí além, achei um bocadinho previsível também em muitas partes, portanto dei-lhe 3 estrelas. Para o September Thrills foi isto, li um dos livros que estava na TBR e outro que não estava. Então,
Depois, li um livro que se chama Dentro do Segredo, do José Luís Peixoto. Eu escolhi este livro porque num clube de leitura em que eu participo, Regaleira de Livros, em Sintra, para quem estiver interessado. Nós normalmente encontramos-nos presencialmente, agora com a questão do Covid, às vezes é de forma virtual, mas pronto, se forem da zona de Sintra, se estiverem interessados em participar num clube de leitura, tenho a certeza que falando com as meninas do clube que serão bem-vindos. Então, Dentro do Segredo do José Luís Peixoto foi o livro que eu escolhi porque este mês de setembro o tema eram viagens. Introduzimos isto recentemente, agora cada mês tem um tema e temos que ler um livro dentro desse tema. Então, para o tema viagens, escolhi o Dentro do Segredo, que fala de uma viagem que o José Luís Peixoto fez à Coreia do Norte. Uma viagem um pouco incomum, não é? Não é um sítio propriamente mais turístico para se visitar, mas eu gostei bastante do livro, dei-lhe 5 estrelas, senti-me a viajar para a Coreia do Norte, sentia as barreiras que eles têm e as coisas que eles mostram só para turista ver, mas que mesmo assim permitem sentir um pouco o choque cultural, aquilo é mesmo um mundo à parte. Gostei muito da posição, da atitude do José Luís Peixoto ao ir para lá, apesar de saber, como nós sabemos, e ele mais porque leu se calhar ainda mais sobre o assunto antes de ler, todos nós temos uma ideia do que é a Coreia do Norte. Ele tentou ir de mente aberta e não ir já, percebem, já com muitos julgamentos, já com muitos preconceitos. Ele tentou ir despido dessas ideias que nós já temos, mas mesmo assim aquilo é bastante chocante ao nível da liberdade e da veneração que eles têm pelos líderes, e aquilo é mesmo um mundo à parte, mesmo se o mundo que eles mostram aos turistas é completamente filtrado e só mostra o que querem, mesmo esse bocadinho que nós sabemos que nem sequer é completamente verdadeiro, já é suficientemente chocante. Gostei muito também do equilíbrio que o José Luís Peixoto fez entre descrever o que passou, o que viveu, as experiências de lá, com as opiniões dele e o que sentiu. Achei que estava um equilíbrio muito bem feito. Pronto, eu gostei muito de ler o livro, dei-lhe 5 estrelas. E estes foram os 3 livros normais, entre aspas, muito entre aspas, mas foram os 3 livros normais que eu li em setembro, não foi um mês de muitas leituras. Depois, os outros de que eu vos vou falar são BDs, livros de banda desenhada, ou graphic novels, enfim. Li um livro infantil e depois li 3 de culinária, portanto, livros do tipo mais tradicional foram estes 3. Então, de BDs, o que é que eu li? Li o primeiro volume das Lumberjanes, da Noelle Stevenson, que acho que é a mesma autora do Nimona, que eu já tinha lido, e senti um pouco o que senti com o Nimona, dei-lhe 3 estrelas. Gostei muito da arte, a ideia em si até parece gira, mas depois a concretização, a história não me prende, não é que desgosto completamente, mas não me marca, não fica, não, enfim. Então os Lumberjanes é um grupo de escoteiras e pronto, na série vão ter imensas aventuras dentro do seu grupo de escoteiras. São muito diferentes, é um grupo muito diverso, gostei disso, de sentir a diversidade no grupo. Acho que se calhar se tivesse lido mais nova teria gostado mais. Enfim, não é mau, mas também não me cativou por aí além. Depois li outro livro de uma série também de que toda a gente fala, e desta eu gostei mais. Não lhe dei 5 estrelas, dei 4, porque ainda não estou também completamente presa, ainda é muito o início do mundo, mas achei que tinha bastante potencial, que foi a Saga. Toda a gente fala da Saga já há imensos anos. Eu estava muito curiosa para ler e gostei muito deste primeiro volume. Fala então de 2 soldados. Isto passa-se numa galáxia, num futuro, num mundo já meio distópico, em que os planetas e as raças e tal estão em guerra, e houve 2 soldados de raças de planetas diferentes que se apaixonaram e que ainda por cima tiveram uma criança, e neste primeiro livro então é ela a ter a criança, e eles dá para sentir um pouquinho a relação deles, que é engraçada, e pronto, e é isso, obviamente que é um grande crime, e depois as pessoas que se preparam para tentar apanhá-los, e não só, e o que é viver e crescer e ter crianças num mundo assim que está em guerra. É uma série que promete. Li outro livro de 4 estrelas, que é o Sheets, da
não sei se disse isto com o sotaque certo, se isto parece mais neira, de lençóis, ok? Da Brenna Famler. E eu adorei a arte desta graphic novel, adorei, é muito bonita. A história, faltou ali qualquer coisa para lhe dar as 5 estrelas, não me preencheu por completo, mas gostei muito, muito. É uma história muito bonita sobre amizade, sobre o luto, sobre crescer rapidamente, porque se tem que crescer. Então, pronto, falo de uma menina de 13 anos que perdeu a mãe, o pai está muito em baixo, muito deprimido, acaba por ser ela quase a levar a casa e a família e mesmo o negócio de família para a frente, e ela sente-se muito apagada, muito quase que morta também como a mãe, não é? Um fantasma. E pronto, e enquanto está nesta vida e as coisas a complicarem-se, ela conhece mesmo um fantasma que põe lá o lençol, o típico lençol do fantasma. Ela trabalha, o negócio de família é uma lavandaria, portanto os mundos deles acabam por encontrar-se, o do fantasminha e o dela, e é uma história muito, muito bonita, aconselho também. Dei-lhe 4 estrelas, como vos digo, falta qualquer coisinha, não sei bem definir o quê, mas gostei muito. E por fim, nas graphic novels, li o Book Love, da Debbie Tang, que este é 5 estrelas, mas não é um livro propriamente original, nada fora do que eu já tinha lido, mas é aqueles livros a que eu gosto sempre de voltar, que é um livro sobre livros e sobre leitores e sobre as manias dos leitores e os sentimentos e as coisas que nos passam pela cabeça. É um livro com que eu me identifico sempre, um tema com que eu me identifico sempre muito, e por exemplo também é muito fácil de gostar, e pronto, eu gostei da arte, gostei dos episódios, das historietas, e pronto, dei-lhe 5 estrelas. E pronto, a BDs foi isto. Depois lemos um livro infantil novo, relemos uma data deles que já cá tínhamos, mas assim novo lemos um que foi Les Cauchemars de Lisa. Eu não tenho aqui, está no quarto dela, ela está a dormir, portanto eu não vou arriscar ela a buscar. Lemos em versão francesa, quer dizer, eu contei em português, mas o livro que temos é na versão francesa. Acho que o original é em inglês, Lily's Bad Dream, e acho que em português só em português do Brasil, Os Pesadelos da Lisa. Então pronto, estou a falar de todas as traduções, mais algumas. Só para vos dizer que é em português, mas não é em português daqui, mas encontro facilmente noutras línguas se vos interessar. Então pronto, é a Lisa que tem um pesadelo, neste caso era com o lobo, e pronto, é a forma depois como ela resolve a questão do pesadelo e os medos do pesadelo e como é que lida com isso, como é que consegue superar isto, porque setembro foi um mês de muitos pesadelos cá em casa, foi um mês muito desafiante para a Emma, um mês de muitas mudanças, mudou de escola, foi um mês em que ela cresceu muito, e crescer às vezes dá um bocadinho de medo, houve muita coisa que mudou, e pronto, e estavam os pesadelos a ser recorrentes, e acho que precisámos assim de uma ajuda para poder falar sobre isso e para resolver as coisas, e pronto, não terá sido só o livro, mas ajudou porque as coisas estão bastante mais calmas agora. Pronto, dei-lhe 4 estrelas, foi um livro que fez o seu papel, que gostámos de ler, mas também não foi um livro que relemos vezes sem conta, pronto, serviu aquele propósito, e por fim li 3 livros de culinária, vocês sabem, também é um habitual aqui em casa. Só um deles é que está traduzido em português, acho eu, que é o É Fácil, é Vegan, mas eu vou pôr aí os 3 que eu li, dei 5 estrelas a este, dei 4 aos outros 2, e pronto, provavelmente vão aparecer aí um dia destes quando eu pegar neles para cozinhar. E foram estas as leituras de setembro. Não foi um mês muito rico de leituras, quer dizer, houve muitos livros, mas assim, livros propriamente foram 3, os outros foi tudo PDs infantis, banda culinária que se lembre mais rapidamente, mas pronto, setembro também é aquele mês muito agitado, por isso acho que não foi nada mal, até porque houve boas leituras, 2 livros de 5 estrelas, um de 3, e os outros todos também foram bons, por isso acho que em resumo foi um bom mês, e vemo-nos para a próxima. Vou-vos contar em breve também o que li em outubro, porque já estamos no final de outubro.